Olá galera, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já conhece o meu trabalho, já é da casa, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. E se você tá chegando novo, fica sabendo que esse aqui é canal pra gente bater papo, pra gente conversar e pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e que infelizmente a gente não conhece ninguém. A gente tem que cuidar da nossa própria segurança porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. O caso que eu vou estar contando para vocês hoje foi um caso que aconteceu numa cidadezinha aqui no sul da França e é o caso do casal Saint-Aubert. No dia 19 de abril de 2008, a polícia da cidadezinha de Angelier, perto aqui de Narbonne, ela recebe uma ligação de um cara chamado Olivier Bomenbark. Ele era filho da Jocelyne Fernandez, de 59 anos. Ela morava com o marido atual dela, um moço chamado Jean-Claude Saint-Aubert. Ele tinha 62 anos. Esse cara, o Olivier, ele informa para a polícia que faziam mais de 10 dias, quase 2 semanas, que ele estava tentando entrar em contato com a mãe Jocelyne e que ela não atendia o telefone, não mandava mensagem, ele tentou e nada. Normalmente ele conversava com a mãe dele a cada 4 ou 5 dias e já faziam aí mais de 10 dias. Então ele pede para a polícia, por favor, dá para você ir na casa da minha mãe, ver se está acontecendo alguma coisa por lá. São pessoas idosas, talvez eles passaram mal ali dentro, estão sozinhos. Esse filho, o Olivier, ele morava a 800 quilômetros da mãe dele, então foi o certo a ser feito. A polícia recebeu todas as informações, anotou o endereço do casal e foi até a casa. Quando eles chegaram na casa, eles olharam por fora, porque eles não tinham autorização para estar entrando. Eles olharam por fora, viram que tudo estava bem, não tinha sinal de arrombamento, nada. Eles voltaram para a delegacia e informaram para o filho, olha, a gente foi por lá e parece que não tem ninguém na casa. Acho que eles saíram para viajar e não avisaram ninguém. Esse filho ficou mais preocupado ainda, porque ele sabia que a mãe dele, a Jocelyne, ela não ia viajar nessa época. Então ele começou a ligar para os vizinhos, quando ele tinha contato, rede social, e ele ficou sabendo que um dos vizinhos tinha uma cópia da chave. Então ele religou para a polícia no dia seguinte, dizendo, olha, o vizinho tal tá com a cópia da chave, por favor, vocês entrem na casa, porque isso não é normal. No dia seguinte foi o que a polícia fez, eles foram até a casa, pegaram a chave com o vizinho e entraram. Quando eles entraram, eles viram que tudo estava no lugar. Tinha uma mesa de café da manhã preparada, mas parecia que ninguém tinha tomado café da manhã. Bolsa, documento, tava tudo na casa, não tinha sinal assim de briga, de roubo, tava tudo no lugar. Então a polícia ficou sem entender nada e eles ficaram mais preocupados ainda quando eles viram que os medicamentos do casal que eles tomavam diariamente estavam na casa. E a polícia sabia, de acordo com o filho Olivier, que o casal não viajaria ou não sairia da casa sem esses medicamentos, pois eles eram importantes para a saúde dos dois. A polícia, sem nenhuma pista, sem saber o que fazer, eles decidiram direto colocar essa informação na mídia. O casal Saint-Aubert, a Jocelyne e o Jean-Claude, eles desapareceram e a gente não sabe o que fazer. Então, na mídia, todo mundo viu isso na televisão, rede social e se tornou um caso midiático. A polícia queria saber se tinha algum testemunha, alguém que poderia estar dando alguma pista para a polícia. Vou falar para vocês agora um pouquinho sobre esse casal Saint-Aubert, a Jocelyne e o Jean-Claude. Eles tinham divorciado há algum tempo, estavam solteiros e se encontraram na vida. Faziam mais ou menos 1 ano que eles estavam juntos, um pouquinho mais de 1 ano, e era uma coisa séria, eles realmente sentiram amor, carinho um pelo outro e decidiram oficializar isso. Eles se casaram no cartório e decidiram construir uma casa juntos. Eles eram assim, pessoas alegres, gostavam de estar juntos, gostavam de receber pessoas em casa, e eles estavam construindo essa casa para ser a casa de férias da família, para receber os filhos, os netos. Os dois, eles chamavam essa casa de Casa da Alegria. Eles queriam realmente estar em família e aproveitar desses momentos. A polícia percebeu que o casalzinho, eles eram realmente cheios de harmonia e não tinham inimigos declarados. A polícia começou a conversar com os vizinhos e muitos vizinhos disseram que desde o dia 4 de abril de 2008 não tinham visto o casal, que eles simplesmente desapareceram. Teve um outro vizinho que falou que no dia 5 de abril aconteceu uma coisa diferente, estranha. Ele disse que um pedreiro de manhã bateu na casa dele e falou, eu vou deixar a chave aqui da casa aí do casalzinho Albert para você, porque eu terminei o serviço, eu tô indo para casa e eles não estão em casa. Então quando eles voltarem, o senhor, por favor, entrega a chave para eles. Eu não posso ficar aqui na casa porque eu tenho que buscar meu filho, alguma coisa assim. Então esse vizinho, ele pegou a chave, por isso que ele estava com a cópia na mão dele, e ele não entendeu nada. Ele ficou esperando esses dois vizinhos passarem para pegar a chave, mas até então nada. Realmente foi o filho que teve que ficar mais esperto e conversar com a polícia, porque esse vizinho, 2 semanas com a chave, sem ver os dois, não fez
nada. Aqui na França a gente sabe que é assim, né? Cada um por si, Deus por todos. Como o francês não gosta de incomodar, às vezes eles veem as coisas e falam, não é meu problema, não vou me meter. Francês é assim, é a cultura deles. E esse vizinho foi assim, ele recebeu essa chave, 15 dias depois, o casal, ninguém tinha visto, não foi buscar a chave, ele não fez absolutamente nada. Mas ele confessou para a polícia que achou estranho o pedreiro vir entregar. Ele falou mais, ele falou, nossa, esse pedreiro que veio aqui deixar a chave comigo, ele era bem falador, gostava de falar. E ele soltou uma pra mim, falou assim, esses dois aí, infelizmente, né, a gente pensa que eles estão todo bonitinho aí na harmonia, mas tem uma briga na casa, uma discussão, acho que daqui a pouco separa. O vizinho, né, não querendo se meter, falou, tá, beleza, pode deixar que eu guarde a chave. E entrou. Mas a polícia queria saber quem que era, então, esse pedreiro que deixou a chave com esse vizinho no dia 5 de abril. Sem ter o nome desse pedreiro, por enquanto, a polícia continuou a investigação. Eles olharam a fundo o histórico do telefone do casal, o histórico das contas bancárias, e eles acharam estranho que as contas estavam em movimento. Quase todos os dias, nesses dias todos aí de desaparecimento, tinha saque de dinheiro na conta do casal. Então a polícia achou muito estranho e não sabia quem estava fazendo isso. Será que era o casal que estava passeando em algum lugar? Então agora vamos investigar mais a fundo para saber de onde esses saques estão vindo. Esperando essa informação chegar, a polícia conseguiu o nome desse pedreiro. Era um tal de Jean-Marie. E ele confirmou para a polícia que sim, ele trabalhava na casa do casal e que nesse dia 5 de abril ele terminou o serviço ali, ele entregou a chave para o vizinho do casal. Só que ele falou que ele não estava sozinho não. Quem estava com ele, que ele contratou para avançar ali a reforma da casa do casal mais rápido, foram dois amigos, um tal de Jean Barthélemy e um outro cara chamado Fouad. Esses dois estavam com ele e eles viram. O Jean-Marie, esse pedreiro, ele tinha um álibi concreto, então a polícia descartou ele e decidiu focar nesses dois aí, que até então eles não sabiam quase nada sobre o Jean Barthélemy e o Fouad. Olhando mais em detalhe todo o material que eles recuperaram na casa do casal, a polícia achou um caderninho que estava no banheiro e folheando esse caderninho, eles viram uma coisa escrita no meio do caderno, assim, do nada. Fomos sequestrados pelo Modeste e pelo amigo dele, Fouad. Eles vão querer nos matar e nos deixar em algum campo na cidade de Cruzy. A polícia viu essa informação, não sabia quem tinha escrito e começou a ligar os pontos. O nome do Fouad já saiu uma vez, tem esse bilhete aqui. Vamos ficar em cima desses dois para ver se tem mais alguma coisa pra gente saber. Alguns dias depois, um ciclista que estava fazendo uma volta aí na montanha, ele liga para a polícia desesperadamente, dizendo que encontrou um corpo humano em decomposição numa estradinha perto da cidade de Cruzy. Nessa hora a polícia vai até o local rapidamente e eles encontram um corpo que estava extremamente mutilado, em decomposição bem avançado, não dava para identificar quem era a vítima, se era homem, se era mulher. O corpo foi rapidamente para análise e no dia 1º de maio eles obtiveram o resultado. Era o corpo de uma mulher, era sim o corpo da Jusceline, os exames de DNA foram feitos e apontaram para isso. Era sim o corpo da senhorinha. Ela tinha morrido com uma bala na cabeça e tinha sido muito mutilada. O que fizeram com ela foi um ato bem selvagem e cruel. Claro que nessa hora a polícia pensou que o marido da Jusceline, o Jean-Claude, ele era sim o suspeito. Porque como o corpo dela foi encontrado, o corpo dele não, e estava acontecendo várias transferências bancárias, vários saques, a polícia imaginou de cara que, poxa, esse marido matou a esposa para ficar com a grana e agora tá curtindo a vida. Então, ele começou a ser o suspeito número 1, o Jean-Claude, esse marido. E, em paralelo, a polícia começou a focar naquele pedreiro que esteve na casa e não tinha um álibi concreto, o tal de Jean Barthélemy. A polícia viu que realmente ele tinha um campo grande na cidade de Cruzy e a polícia, conversando com amigos, familiares desse cara, viram que ele não tinha perfil de pessoa perigosa, que ele nunca tinha antecedentes criminais, era uma pessoa que trabalhava muito bem. Só que uma coisa deixou a polícia com a pulga atrás da orelha. Os amigos do Jean Barthélemy disseram que ele tinha um apelido, todo mundo chamava ele de Modeste. E esse nome já tinha saído uma vez nas investigações. Lembra aquele bilhetinho que a polícia achou escrito no caderninho na casa do casal? Estava escrito: o Modeste e o seu amigo Fouad nos sequestraram. Então nessa hora a polícia falou: caramba, será que esse cara
fez isso com os idosos, vamos continuar investigando. A polícia começou a conversar com os comerciantes da cidadezinha de Cruzy para saber se tinha alguma coisa que esse Modeste, vou começar a chamar o Jean Barthélemy de Modeste agora. A polícia queria saber se o Modeste tinha comprado alguma coisa estranha em alguma loja dessa cidadezinha. Um dos comerciantes falou que ele tinha vendido um trator, aqueles tratores de escavar, para esse tal de Modeste, para um campo dessa cidade aí de Cruzy. Ele acredita que tenha sido para fazer alguma coisa no campo. A polícia pede para ver a fatura e nessa fatura da venda desse trator não tinha o nome do Modeste e não tinha nome de ninguém, tinha apenas um celular. Quando a polícia pegou o número desse celular e foi ver de quem era a linha do Fouad, o amigo do Modeste. Então nessa hora a polícia falou, isso aqui não é coincidência. Tem o Modeste, tem o Fouad, tem um trator que é para escavar, foi vendido para essa propriedade, esse campo aí em Cruzy, a gente tá na pista certa. A polícia foi até esse campo, mas como faziam mais de 3 semanas do crime, a polícia não encontrou nada, não tinha marca de pneu, não tinha nenhum lugar assim que tinha sido recentemente cavado. Então a polícia começou ali simplesmente a sondar esses dois mais de perto. A polícia, ela obteve o histórico do telefone do Fouad e do Modeste. E a polícia viu que no dia 4 de abril, os dois se comunicaram muitas e muitas vezes, mais de 20 ligações. A polícia achou isso bem suspeito, mas não comprovava nada. A polícia começou a seguir esses dois. E a polícia viu que o Modeste, ele sempre fazia saques em vários caixas eletrônicos da cidadezinha, em vários momentos do dia. E toda vez que ele ia sacar dinheiro, ele colocava um capuz. E a polícia viu também que eles tinham acesso à conta do casal que estava desaparecido. A polícia viu que toda vez que o Modeste fazia uma retirada de dinheiro, essa data e essa hora aparecia na conta do casal. Então ele estava em posse do cartão de crédito do casal. Então foi nessa hora que a polícia não tinha mais dúvida e pegou os dois aí para estar fazendo um interrogatório na delegacia. Os dois na delegacia, interrogatórios separados. O Fouad, ele falou a mesma coisa que o amigo dele, aquele primeiro pedreiro que foi interrogado, o Jean-Marie. Ele falou, não, a gente trabalhou na casa do casal, depois o casal não estava na casa, a gente terminou o dia e entregou a chave para o vizinho. E depois a gente foi embora, não sei de mais nada. A polícia interrogando o Modeste, a polícia viu que ele falou a mesma coisa, mas a polícia encontrou o cartão de crédito do casal com ele. E ele tinha explicação para tudo. Ele falou, olha, o casalzinho não me pagou e eu pedi para eles me pagarem, estava precisando de dinheiro. Como eles não me pagaram, eu roubei o cartão de crédito deles. E sim, estou fazendo vários saques para cobrir o meu serviço. Então é normal. Mas falar que eu matei o casalzinho é totalmente diferente de que eu roubei o cartão. Roubar o cartão eu assumo. Mas eu tirar a vida desses dois idosos, eu não fiz isso. O tempo foi passando no interrogatório, tinha uma pessoa ali que estava meia fraca, era o Fouad. Ele começou a ficar cheio de pressão, e a polícia viu que ele queria contar alguma coisa a mais para a polícia. O Fouad, ele falou para a polícia, o Jean-Claude, ele tá morto, viu gente? Pode parar de procurar ele tá morto. E aí ele começou, vou explicar para vocês o que aconteceu no dia 4 de abril. Ele disse que o Modeste pegou ele de carro, porque eles iam trabalhar juntos, e dentro do carro eles começaram a falar, é hoje que a gente vai pegar a nossa bolada, é hoje que nós vamos pegar a nossa grana. O Modeste tinha uma arma e explicou pro Fouad o que eles iriam fazer. Quando eles chegaram na casa do casal para estar ali continuando a obra, o senhorzinho Jean-Claude recebeu os dois super bem, tinha uma mesa de café da manhã esperando os pedreiros, eles tomaram um cafezinho rápido ali, e do nada o Modeste, ele sacou uma arma e começou a ameaçar o senhorzinho, o Jean-Claude. O Jean-Claude, como ele conhecia os caras, ele falou, gente, vocês estão brincando comigo, isso é zoeira. Pô, vocês vêm aqui em casa, estão tomando um cafezinho, estão trabalhando aí na obra, eu pago vocês direitinho, o que é isso? O que tá acontecendo? Ele não acreditou, ele pensou que realmente era brincadeira. Só que daí, esse Modeste, ele algemou o senhorzinho, colocou um negócio na boca dele e realmente levou ele pro quarto, onde estava dormindo a Joceline. Quando esses dois monstros chegaram até o quarto do casal, eles viram que realmente a Joceline ela estava dormindo. Então ela foi surpreendida, rapidinho eles amarraram ela na cama e o marido Jean-Claude foi amarrado do lado. E daí começou aquela pressão. A gente quer dinheiro, fala pra gente qual é o código do cartão. A gente quer dinheiro, não vai acontecer nada com vocês, mas a gente quer dinheiro, dinheiro, dinheiro. Começaram a pressionar. É claro que duas pessoas idosas nessa situação, eles deram todos os códigos de cartão, conta, pega o dinheiro que vocês quiserem, mas solta a gente daqui. E foi o que esse Modeste ele fez. Ele anotou todas as senhas, pegou o cartão do casal e foi para o centro da cidade para estar pegando o dinheiro.
Quem ficou na casa com o casal foi o Fouad. Ele ficou na casa e nessa hora ele caiu em si. Ele viu a besteira que ele tinha feito e ele começou a beber muito. Beber, porque ele falou, meu Deus, o que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo? Eu não pensei em nada, eu só tô seguindo, o que é isso? O Fouad, pra vocês saberem, ele era o Maria vai com as outras. Ele já tinha estado numa prisão e tinha saído, estava em liberdade condicional. Ele sabia que ele não podia fazer merda e ele estava fazendo. Porque eu não sei. Ele não analisou, ele simplesmente seguiu o bonde, sabe? Vou aí com meu amigo, ele falou pra eu fazer, estamos fazendo. Só que estando sozinho com o casalzinho, esperando esse amigo voltar com a grana, nada, o dia foi passando. Mais ou menos ali à tarde, depois do almoço, a senhorinha queria fazer xixi. Então ela começou a chamar, falou, eu quero fazer xixi. Ele, como já estava alegrinho da bebida, não sabendo muito o que fazer, ele desamarrou os dois. Então foi nessa hora, minha gente, que a senhorinha ela foi até o banheiro, pegou o caderninho dela e escreveu o que estava acontecendo. Olha que esperta. Ela deixou ali entregue para a polícia o que estava acontecendo e o nome das pessoas. Ela deixou isso bem claro. Ela sabia que alguma coisa de ruim ia acontecer. Então ela escreveu no caderninho. Era realmente a letra da Joceline. Então, o Fouad, como ele estava alegrinho da bebida, ele deixou os dois amarrados e eles ficaram na sala sentados esperando o Modeste voltar com a grana. Quando o Modeste voltou, ele ficou extremamente pé da vida. Ficou super nervoso. Pô, o que você tá fazendo com os dois aí solto? E o Fouad, meio alegre, falou, não, mas eles queriam fazer xixi, tava com fome, então a gente ficou aqui, passou o dia inteiro, você não voltava. Daí ele ficou com mais raiva ainda, que o dinheiro que ele queria tirar, ele não conseguiu. Ele pensou que tinha muita grana na conta dos idosos e não era tudo isso. Então, como ele tinha pego pouco dinheiro, chegou em casa, na casa do casal, e viu o casal ali de boa no sofá e o Fouad bêbado, ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou tomar a rédea da situação e agora vocês vão ver só uma coisa. Isso aqui já era quase a noitinha, lá pelas 20 horas, 21 horas. Esse tal de Modeste pega os dois idosos e coloca dentro do furgão. Nenhum vizinho viu nada, viu, gente? Ele chegou ali, colocou o furgão perto da garagem, tirou os dois, colocou dentro do furgão e ele e o Fouad saíram com esse furgão para tentar fazer alguma coisa com esses idosos. O Fouad, ele fala em todo momento, não era pra gente ter matado esses dois. O plano inicial era pegar dinheiro, colocar muito medo neles para eles não falarem nada para a polícia, mas algo saiu fora do controle. Ele disse que o Modeste levou esse furgão que estava com esse casalzinho até o campo onde ele tinha na cidade de Cruzy. Quando eles chegaram lá, já tinha um buraco cavado. Ele deixou o senhorzinho na beira desse buraco, o Jean-Claude, de 62 anos, e ele começou a xingar. Do nada, o Modeste pegou uma arma e começou a atirar na cabeça do senhorzinho. Só que o senhorzinho não morreu, ficou gritando, resmungando demais. Como ele não morria, o Modeste pegou uma pedra muito grande e jogou na cabeça desse senhor. Foi nessa hora que ele caiu ali no buraco e eles enterraram esse senhorzinho. O Fouad e o Modeste cobriram esse buraco com terra. Depois disso, tinha dentro do furgão a Joceline, que tinha escutado os tiros e estava em pânico. O Modeste pegou o furgão, continuou andando e decidiu parar numa cidadezinha ali, numa estradinha da cidadezinha de Cruzy. E ali mesmo, nessa estradinha afastada, ele deu um tiro na cabeça da Joceline e deixou ela na estradinha, num buraco que eles fizeram ali rapidinho e cobriram com a vegetação. Foi nesse local que o ciclista encontrou o corpo da senhora. O Fouad, ele dizia tudo isso chorando demais, dizendo que ele era um fraco, que ele não deveria ter feito isso, mas ele dizia que quem tinha feito tudo foi o Modeste. Ele só esteve ali para ajudar, mas ele não matou ninguém. O Modeste, que estava na sala ao lado sendo interrogado, foi confrontado com essa confissão do Fouad. E nessa hora ele confessou, falou, realmente, tudo isso aconteceu e como meu amigo tá falando que fui eu que tirei a vida do casalzinho, não foi não. A pessoa que tava bêbada era ele, que ele tinha bebido muito nesse dia e ele pegou a arma e começou a atirar nos dois. A gente não queria fazer isso, mas ele perdeu o controle porque ele tava muito bêbado, então ele matou esses dois. Eu não fiz nada, eu só queria o dinheiro. Aí começou um empurrar a culpa pro outro. A polícia não sabia quem realmente tinha tirado a vida desses dois. 2 dias depois que eles foram interrogados, a polícia conseguiu encontrar o corpo do Jean-Claude. Estava realmente nesse campo, na cidade de Cruzy. O corpo estava bem mutilado e a polícia viu que ele sofreu muito. Como a Joceline, foi um ato muito cruel, muito selvagem. Ele levou vários tiros na cabeça e a causa da morte foi uma pancada forte na cabeça. Realmente tinha sido aquela pedrada, o golpe final para tirar a vida do senhorzinho.
Uma reconstituição foi feita alguns dias depois e na reconstituição eles fizeram exatamente a mesma coisa, só que um ficava empurrando a culpa pro outro. Na hora de falar quem matou, quem atirou, ninguém falava. Então a polícia não conseguia saber quem realmente era o autor desse crime horrível. A investigação continuou e a polícia chegou a uma conclusão. Eles fizeram tudo isso que eles fizeram porque eles estavam falidos. Eles não tinham dinheiro, estava cheio de dívidas e realmente eles queriam o dinheiro do casal. Mas poxa, não precisava matar uma pessoa assim, roubasse o dinheiro e deixasse o casal livre. Mas não, eles foram cruéis a ponto de fazer todo esse sofrimento com o casal e com a família que ficou viva e vive amargamente nos dias atuais. A polícia viu, depois de todas as análises psicológicas de personalidade, que o Fouad, ele era uma pessoa fraca, bem manipulável. E logo de cara deu para perceber que quem era manipulador, dissimulado e mais forte era sim esse tal de Modeste. Então ele teria sido o cabeça e o outro otário só seguiu. Um primeiro julgamento para esses dois aconteceu em janeiro de 2012, porque depois de toda essa confissão, claro que eles ficaram na cadeia presos esperando o julgamento. Esse julgamento, o Modeste estava super frio, calculista, falava do crime como se estivesse falando assim, tomei um café com você. Ele era frio e as famílias estavam ali, eles estavam sofrendo, ele não estava nem aí. O Fouad, ele falava que ele não tinha feito nada, que ele não sabia de nada, que ele era um trouxa, ele falava isso. Ele só seguiu, que ele não deveria ter feito isso. Nesse julgamento, a polícia mostrou o montante que eles roubaram do casal. Eles roubaram um montante de 13 mil euros, isso é equivalente a 74 mil reais. Então os dois perderam a vida por nada mais, nada menos que 74 mil reais, que eles queriam colocar a vida financeira em ordem. No final do julgamento, a pena para esses dois monstros, ela saiu. Eles pegaram os dois 30 anos de prisão fechada, com uma diferença. Para pedir condicional, o Modeste só vai poder fazer isso depois de 22 anos. E o Fouad, como era a pessoa mais fraca, foi o cúmplice ali e ajudou muito, ele pode pedir uma condicional, mas só depois de 18 anos. É claro que os criminosos não gostaram dessa pena, recorreram e esperavam um segundo julgamento para ver se eles podiam ali se safar. O segundo julgamento aconteceu em maio do ano de 2013 e nesse segundo julgamento eles tentavam falar a mesma coisa. Vocês não sabem quem matou, não tem como vocês dar uma pena pra gente, porque não tem, eu tô falando que foi ele tá falando que fui eu, então não tem como vocês vão decidir. Mas é claro que a polícia sabia que os dois, eles tinham agido em comum acordo, então sendo um ou outro que matou, eles estavam juntos, eles eram cúmplices e mereciam uma pena bem pesada, a mais pesada que a França pode dar, que é 30 anos. A pena não mudou. E ficou claro também que para pedir condicional seria 22 anos para o Modeste, então ele vai ter que cumprir 22 anos de prisão fechada, depois ele pode pedir condicional, e para o Fouad ficou 18 anos, então ele tem que cumprir 18 anos e se depois de 18 anos ele quiser, ele pode pedir condicional. Só para vocês terem uma ideia, atualmente o Modeste ele está preso e o Fouad, ele perdeu a vida na cadeia em outubro de 2022. Esse cara sofria de câncer e morreu de câncer lá na cadeia mesmo. Esse foi o nosso caso de hoje, um caso pra gente pensar, pra gente refletir, pra gente ficar em alerta. Às vezes a gente quer ser bacana com as pessoas, esse senhorzinho acolheu os pedreiros na casa dele, serviu um cafezinho, mas infelizmente a gente não sabe o que a pessoa tem na cabeça. Ele sabia que, poxa, os dois estão aqui, estão fazendo a obra na minha casa, eu servi um café, você cordial com os dois, sabe? E mesmo assim, esses dois não souberam analisar tudo isso e ter empatia, amor e respeito por esses idosos. Esses dois também aí, eles não tinham perfil nenhum de pessoas perigosas e de assassinos e quase que a polícia deixou eles passarem aí no anonimato. Mas graças a essas investigações, a polícia conseguiu chegar até os dois. O Modeste está pagando por esse crime até agora e eu espero que ele não saia vivo da cadeia. Muito obrigada pela sua presença até aqui e até o próximo caso, galera.